Um comportamento ético deve levar em conta também uma nova maneira de encarar a política. Esta consiste na procura do bem da comunidade. Eu vejo um trabalho que eu faço e vejo como é difícil conseguir pessoas que eu vejo que têm uma consciência política boa, uma abertura de pensamento, uma consciência crítica. Incentiva a entrarem num partido político, se candidatarem. Como é difícil em muitos grupos. Basta a gente se pensar, por exemplo, na geração de jovens da década de 60 e pensar numa geração de jovens hoje, mais preocupado hoje com a grife, com o bem-estar, com a cultura. Como perdeu-se valores que se havia conquistado, da necessidade de participação, de interesse, de investir o tempo em causas assim grandes. Um comportamento ético se leva em conta a busca de transparência nos negócios. Trata-se, então, de superar aquela mentalidade que já alguém comentou, que gerou uma lei que deu, assim, tristemente famosa, que envolveu o nome de um jogador, porque ele que a divulgou na venda de um cigarro, que o importante é levar vantagem em tudo. Certas ideias se repetem e como elas são bem formuladas, parece que é verdade. Como às vezes se ouve, cada um por si, Deus por todos. Que ideia de um Deus por todos quando cada um é por si, cada um é egoísta? Então a gente tem que cuidar com certos aforismos, pensamentos populares. Em verdade, o erro que esconde, mas numa capa assim muito agradável. Então a transparência, hoje é uma dessas palavras fortes, se deve muito também ao Gorbachev, quando ele tomou consciência dos erros de todo o regime soviético, o mal que tinha feito, escreve um livro e que justamente tenta chamar a atenção para essa necessidade de transparência. Um comportamento ético se leva em conta a subordinação da economia à ética. Isto é, nem tudo que dá maior lucro é melhor. Falar isso para um comerciante, talvez possa parecer até uma heresia. Nem tudo que dá maior lucro é melhor. Tem que ver, graças a Deus, como foi lembrado, está entrando esse espírito ético para mudar essa mentalidade. Então, melhor é o que favorece a pessoa, o que favorece o maior número de pessoas. E graças a Deus se está constatando que essa mentalidade, e que no fim acaba sendo mais benéfica até para o próprio negociante. O comportamento ético se leva em conta a subordinação das comunicações sociais aos valores da comunidade. Nem todo programa de televisão é válido. Nós saímos de um regime ditatorial marcado pela censura, e a palavra censura ficou um palavrão, um pecado gravíssimo em nossa sociedade, e se perdeu um pouco o espírito crítico. Quer dizer, a nossa televisão é muito mais permissiva que a televisão da maioria dos países ditos desenvolvidos e adiantados. Aqui, com medo de qualquer coisa que cheire, que lembre repressão, censura, então foi um liberou geral, sem critério. Mas que uma coisa é um canal que a pessoa paga e assiste porque quer, no horário que quer, onde quer. Outra coisa é um canal aberto, que entra em qualquer hora na casa de uma família, de pais que têm a necessidade de trabalhar todo dia, não pode ficar ao lado do filho com controle remoto, dizendo isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Então a gente vê que as normas da televisão europeia, por exemplo, são severíssimas, porque viram que tem que preservar, especialmente aqueles que veem programas sem haver o devido espírito crítico. Quer dizer, há necessidade, em outras palavras, de se respeitarem certos valores, como família, como criança, como amor. Alguém já comentou, limite não é censura, bom senso não é burrice, e respeito não é repressão. Depois, um comportamento ético
se leva em conta princípios válidos para todos, para professores, para médicos, para religiosos. O exercício de qualquer profissão deve submeter-se a normas éticas, que têm como base a responsabilidade de todos e de cada um no bem comum. Se falou antes de construção de uma sociedade. Essa sociedade realmente precisa da colaboração de todos, mas que tenham, assim, um mínimo denominador comum pelo qual todos lutem. Porque, justamente por falta de consciência ética, que crescem os desvios e problemas de nossa sociedade. Enfim, há uma palavra do Evangelho de São Mateus, palavra de Jesus, que diz assim: tudo quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Vejam que quanta sabedoria num pensamento, e como mudaria todo o relacionamento na sociedade, as diferenças, se observássemos isto. Eu não vou fazer para o outro o que eu não quero que eles façam para mim. Conclusão. Ou nos dirigimos por uma ética que respeite, então, os valores conquistados pela humanidade, e isso vai ser uma luta contínua, porque o egoísmo é inerente ao ser humano. Se não cuidar, cada um vai sempre pensar em si, como dizia aquela pessoa. Lá em casa, cada um só pensa em si, ninguém pensa em mim, só eu penso em mim. Então, ou nós realmente construímos assim uma sociedade baseada em valores conquistados, ou vai acontecer aquilo que falava o filósofo inglês Hobbes, faleceu em 1679, que dizia assim que o homem é o lobo do homem. Era a visão dele, muito pessimista para mim, mas na verdade, às vezes, se a gente pensa assim, olha, se não cuidarmos, é isso que realmente vai acontecer. Continuarão as guerras entre os países. Já temos um clima de maior liberdade, mas a gente sabe que ainda não há realmente um respeito de um país para outro, no sentido de todos para todos. Continuarão as guerras e desentendimentos dentro de um mesmo país, na sociedade, na família. Num mundo em que cada um faz o que gosta, ou então o que quer, não é de se admirar que falte tanto a paz, que se multipliquem as injustiças e as desigualdades. Então a ética, está provado, não é um luxo, é uma necessidade, e que, se guardarem de tudo isso que eu falei, essa certeza dada por Jesus, tudo quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Se guardarem isso, terão compreendido o que eu tentei lhes dizer. Muito obrigado.